Meu nome é Moisés Lincoln, tenho 64 anos e conheci Jesus de fato quando tinha 17 anos. Bom, depois de toda essa caminhada, me encontro aqui querendo compartilhar algumas coisas que Deus me revelou ao longo desse tempo. Já fui pastor por muitos anos, hoje sou professor de artes visuais, mas estou sentindo o chamado de Deus para compartilhar através desse canal algumas coisas que Deus me deu ao longo da minha vida com Ele. Eu não posso deixar para trás nem apagar aquilo que Deus já me revelou. E durante muitos anos eu tive dúvidas sobre o livro de Apocalipse. Eu já tinha lido toda a palavra, mas o livro de Apocalipse me intrigava porque Apocalipse significa revelação. E como é que um livro que se chama Revelação é tão complicado? E durante muito tempo eu orei pedindo para ter uma revelação. Bom, até o dia em que Deus me disse, olhe o livro de cima. Eu entendi que o Espírito Santo estava me dizendo para olhar o livro de cima, mas como ver o livro de cima? Se nós abrimos a Bíblia e folheamos uma página depois da outra. Então, um dia eu vi um mapa, um organograma assim que existia antigamente na igreja, circulava muito, sobre desde a criação até a eternidade. Mostrava ali os reinos, a história dos homens até então, e então eu entendi que tinha que fazer um resumo de cada capítulo, e eu fui pegando o capítulo 1, 2, 3, 4, todos eles, e fazendo um pequeno resumo em fichas, e quando eu coloquei as fichas uma do lado da outra, eu pude ver o livro de cima. E isso me abriu os olhos. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão, o dono da verdade, que eu tenho a revelação certa. Sobre profecia, alguns são pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, né? E eu vou dizer assim, que nenhum de nós é dono da verdade. Pelo contrário, a verdade é dona de todos nós, porque a verdade é Jesus. E o que importa de verdade não é o nosso ponto de vista, mas nós guardarmos a nossa vida livres das contaminações desse mundo, e isso não é fácil, é nós nos mantermos vigiando e orando, aguardando o dia do Senhor, né? Vivendo uma vida digna diante dele, porque se nós não pegarmos o dia da vinda do Senhor, do arrebatamento, seja ele no começo, no meio ou no fim, tá? Nós podemos ir a qualquer momento até ele. Então vamos cuidar da nossa vida, uma vida de oração, uma vida de consagração a ele, é isso que nós precisamos fazer de verdade. Bom, eu não tenho uma revelação direta dos céus de todas as coisas que eu sei, não. Eu aprendi com muitos irmãos a conhecer os princípios da profecia. E eu acredito firmemente que a chave para nós entendermos Apocalipse, vendo de cima, de lado, de baixo, de qualquer ângulo, está lá em Daniel capítulo 9. É a profecia das 70 semanas. São semanas de anos, ou seja, 490 anos. Daniel recebe essa revelação e nós vemos, através da história, que essa profecia fantástica, incrível, né? Incrível para quem está no mundo, mas para quem acredita em Deus, só um Deus todo-poderoso poderia dar uma profecia que abrange uma linha de tempo tão grande, de 490 anos, e das 70 semanas, 69 já se cumpriram, sim, 69, só falta uma semana, ou seja, um período de 7 anos. Então, na verdade, o livro de Apocalipse, ele cabe dentro desses 7 anos. Tudo que está em Apocalipse, se você olhar com os óculos dos 7 anos, você vai poder entender. E esses 7 anos, eles estão muito bem marcados, segundo aqui fala aqui em Daniel, no capítulo 9, né? Diz assim: depois das 62 semanas,
será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. O que acontece? 7 semanas foram a reconstrução do templo depois do cativeiro em Babilônia. Eles levaram 49 anos para reconstruir os muros e a cidade. Houveram interrupções, então tudo isso deu 49 anos. Depois tem mais 62 semanas até o príncipe, o ungido, que é Jesus só é visto como príncipe ungido quando ele entra em Jerusalém. E depois diz que será morto o ungido, né? Então isso foi na Páscoa, quando Jesus morreu. Quando ele foi, logo depois que ele foi reconhecido como ungido de Deus, Hosana nas maiores alturas, ao que vem em nome do Senhor, eles fizeram aquela recepção tremenda para Jesus, mas logo depois eles mataram Jesus. E diz que o povo de um príncipe que viria destruiria a cidade e o santuário. Esse povo foi o Império Romano. Então o anticristo, esse príncipe que fará firme aliança com muitos por 1 semana, ou seja, por 7 anos, esse é o anticristo. Então o que marca, isso que nós precisamos entender e ter bem claro, o que marca o início dos 7 anos realmente é o surgimento do anticristo, quando ele faz um acordo. A palavra de Deus não diz um acordo de paz, como muitos dizem. Diz que é um acordo. Um acordo militar, um acordo comercial, sim, pode ser um acordo de paz, mas ele faz um acerto com muitas pessoas, com muitos países, por um período de 7 anos. Esse será o anticristo. E nós vemos que o mundo, cada vez mais, ele entra numa zona de turbulência política e econômica, por todo o mundo, e vai haver um conflito, vai haver alguma situação tão crítica que eles vão precisar se reunir em algum momento, talvez na Europa, na ONU, não sei, mas alguém, talvez, como um irmão já disse, talvez alguém faça uma proposta lá, não, vamos fazer um acordo aí para a gente dar um tempinho aí de 10, 15 anos, outra vez de 5, não sei o quê, e esse sujeito, ele vai dizer, vamos fazer um acordo de 7 anos, um acordo de 7 anos. Então isso marca o início desse período de 7 anos, dessa semana profética final de Daniel, que também é conhecida como o dia do Senhor, ou a noite em que ninguém pode trabalhar. Então nós não vamos entender Apocalipse senão pela semana profética de Daniel no capítulo 9. Assim, nós vamos ver que esses 7 anos estão também marcados com um meio. Diz no verso 27 de Daniel 9, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, há um início, essa revelação desse líder mundial que faz um acordo de 7 anos. No meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois, ele vai até o templo em Jerusalém e exige ser adorado. Isso marca o meio dos 7 anos. Depois o mundo entra num período de juízo por mais 3 anos e meio e o fim se derrama sobre ele. E é sobre isso que nós vamos estudar em Apocalipse. Eu quero estar gravando mais vídeos. Pretendo pelo menos um vídeo por semana para nós discorrermos nesse assunto, mas eu te peço que tu leia Daniel capítulo 9. Vamos começar Apocalipse por Daniel capítulo 9, para que você entenda bem as 70 semanas. Eu vou fazer depois um vídeo falando sobre esta profecia maravilhosa. Vou contar como é que eu aprendi essa profecia, de quem que eu aprendi, e vamos tocar aqui o nosso canal falando sobre a revelação de Apocalipse visto de cima.
Um abraço, Jesus te abençoe, te dê discernimento, tenha um coração humilde e saiba que você, nem ninguém, nem eu nem ninguém, é dono da verdade. A verdade, sim, é dona de todos nós. Um abraço, Jesus te abençoe.